Muitas pessoas acham que a procrastinação tem a ver com questão de produtividade, mas na verdade a procrastinação está ligada muito mais sobre a capacidade que você tem de tolerar emoções difíceis. Então é em cima desse conceito de causa emocional para a procrastinação é que eu vou trabalhar nos próximos minutos aqui desse vídeo uma atividade para você conseguir vencer a tua procrastinação. Olá, meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico, e nós vamos conversar hoje sobre uma questão que envolve a vida moderna, que é a questão da procrastinação. Então, como você já está vendo aí na minha tela, muitas pessoas acham que procrastinar tem a ver com ter mais força de vontade. Então muita gente acha assim, eu procrastino porque a minha força de vontade não é força, né? Ela é uma fraqueza. Então eu tenho que ter mais força de vontade. Ou eu tenho que ter mais disciplina. Então eu tenho que ter e desenvolver disciplina, força de vontade. Só que quando a gente fala essas expressões, a gente já traz uma sensação negativa, né? Força de vontade. Então eu sou fraco. Ter mais disciplina, então eu sou preguiçoso. Então, esse tipo de abordagem, na verdade, ainda está na lógica da produtividade, né? Então, procrastinar para esse tipo de pessoa que diz assim, eu preciso ter mais força de vontade e eu preciso ter mais disciplina, na verdade está dentro do paradigma da produtividade. Então, existem muitos vídeos aí no YouTube que falam sobre procrastinação a partir dessa lógica da produtividade, que não é errado, mas que para aquela pessoa que tem uma dificuldade de tolerar emoções difíceis, que sentem uma resposta emocional muito grande ao tentar executar uma tarefa, aumentar a produtividade e ter essa estratégia mais bélica do tipo, se você não consegue superar ou realizar a tarefa, você é fraco, você tem que superar logo isso. E se tem falas muito críticas na tentativa da realização de uma tarefa, então essa estratégia de aumentar a produtividade, essa estratégia de uma criticidade para superar, para cultivar uma força, na verdade vai só gerar mais prejuízo emocional do que benefícios funcionais. Então, essa estratégia do você é forte, essa estratégia do eu tenho que ter mais disciplina, aliado ali a uma pessoa que tem uma autocrítica muito grande, então isso acaba gerando uma resposta emocional negativa. Por quê? Porque as críticas, as falas que estão girando em torno da autocrítica, elas geram um sentimento a mais. Então elas acabam gerando culpa, tristeza, frustração. Então isso gera um nível de emotividade muito mais elevado no que diz respeito à realização de uma tarefa específica. Então, nesse ponto de atenção, muitas pessoas acabam falhando. Por quê? O que é procrastinar? Procrastinar é uma estratégia para evitar lidar com uma emoção difícil. Então, toda pessoa que procrastina, ela percebe que tem uma dificuldade em tolerar emoções difíceis. Então, porque ela não consegue tolerar emoções difíceis, então ela tem essa estratégia da procrastinação. Eu falei sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. Então, a intolerância emocional gera a procrastinação. Então, imagina, se o que gera procrastinação é o aumento do nível de emotividade desconfortável, se você tem falas autocríticas, se você diz que você é fraco, se você diz que você precisa superar logo isso, se você diz que você deve, pela força do ódio, conseguir concluir uma determinada tarefa, então você está
criando uma resposta emocional muito mais intensa, muito mais elevada. E quanto mais elevado for o nível de emotividade, maior será a tua tendência à procrastinação. Então percebe que você acaba entrando numa bola gigantesca que você vai ter muito mais dificuldades para conseguir superar a procrastinação. Então uma coisa que você deve se perceber e se perguntar é: eu sou uma pessoa autocrítica? Então eu sou uma pessoa que naturalmente eu me critico demais, com cobranças exageradas? Então se você tem esse tipo de comportamento e você procrastina, então o que você está trazendo para si, o que você está gerando para si? Você está aumentando o teu nível de emotividade ao tentar realizar uma determinada tarefa. E quanto maior for esse nível de emotividade, maior será a tua tendência à procrastinação. Então, para lidar com esse nível de emotividade, se você ainda não assistiu o vídeo que está aqui no card, vai lá e assiste. Então, geralmente as pessoas que são procrastinadoras, elas têm uma tendência a serem muito autocríticas. Então, esse tipo de estratégia de você é fraco, você tem que superar logo isso, você está sendo condescendente consigo. Então, esse tipo de estratégia aumenta esse nível de emotividade e esse tiro pode sair pela culatra, né? Você pode estar dando um tiro no próprio pé. Por quê? O procrastinador, geralmente, ele tem um que eu gosto de brincar muito com os meus pacientes, né? Que tem um padrão FIFA muito elevado. Essa daqui é da época da Copa do Mundo no Brasil, 2014. Há 10 anos, quando foi ter aqui a Copa do Mundo no Brasil, então eles estavam ali brincando sempre com esse padrão FIFA, né? Então o estádio tem que ter o padrão FIFA, o estádio tem que ter um padrão FIFA, a cidade tem que ter o padrão FIFA, né? Então esse padrão FIFA é um padrão elevado. Então aí eu brinco muito com os meus pacientes acerca desse padrão FIFA, né? Então o procrastinador, geralmente ele tem esse padrão FIFA muito elevado, então ele vai ter já nele uma autocrítica e uma cobrança muito grande. Então ele acaba gerando esse comportamento bélico, autopunitivo, de autocrítica contra si, o que acaba aumentando o nível de emotividade, como eu estou falando, e quanto maior for esse nível de emotividade, mais tendência à procrastinação ele terá. Então, como é que eu consigo quebrar, né, esse tipo de tendência, né? Em vez de eu ter essa tendência combativa de você deve superar isso, você é um fraco e tudo mais. Então, o que eu posso fazer para poder superar isso e vencer a minha procrastinação? Então, eu vou falar sobre fragmentar, que é uma estratégia que parece ser simples, mas que ela é muito efetiva e muito eficaz. Então, em vez de você pensar no objetivo, você vai tentar pensar em unidades menores. E aí eu vou até editar aqui, fazer um edit, e eu vou fazer uma contraposição entre duas palavras. Em vez de você pensar no objetivo, você deve pensar nas tarefas. Então vamos deixar isso de maneira didática no decorrer da nossa explicação. A minha experiência no consultório, ela aponta muito para pessoas que são procrastinadoras, que têm uma tendência a olhar no objetivo. Então elas vão lá, elas têm um sonho, elas têm um objetivo, elas têm uma meta a cumprir e elas olham para aquele objetivo. E ao olhar para aquele determinado objetivo, então elas começam a se assustar. Elas ficam extremamente assustadas porque o objetivo é a linha de chegada. O objetivo é o passo final. O objetivo é quando toda a obra está concluída, quando toda obra está finalizada. Então, isso é o que eu estou chamando de objetivo aqui. Então, pensa agora nos teus objetivos. Tem determinados objetivos. E esses objetivos, então, eles podem assustar. Então, o procrastinador, além de ter uma autocrítica muito grande e além de ter essa estratégia bélica para tentar
cultivar uma força de vontade, dessa maneira ter mais resultados positivos, o procrastinador ele tem uma tendência a olhar para o objetivo, em vez de olhar para as tarefas. Otton, me explica aí, qual é a diferença, o que tu está chamando de objetivo, que é esse resultado final, e o que tu está chamando de tarefas. Imagina só que o objetivo é, eu vou correr a São Silvestre, que é uma maratona. Então, todo dia 31 de dezembro tem a maratona de São Silvestre. Então, eu tenho um objetivo, eu vou correr a maratona. Só que quando eu vou treinar na academia, eu ligo lá a minha esteira, nem treino na rua, nem nada, nem corro na rua, eu ligo lá a esteira e eu consigo correr 10 minutos. E lá na esteira, no pace que eu tenho na esteira, em 10 minutos eu faço 1 km e 200 metros. E a maratona são 21 km. Então, quando eu olho para o objetivo, aquilo me dá uma desanimada, porque eu fico assim, cara, eu consigo correr 1 km e 200 e eu fico morto, extremamente cansado. Como é que eu vou conseguir correr 21 km? Eu não consigo correr 21 km. Isso me gera muita ansiedade, isso me traz uma sensação de incapacidade e, portanto, eu me saboto na busca pelo meu objetivo. Falo, esse objetivo é muito difícil, não vou alcançar jamais esse objetivo. E, portanto, eu acabo desistindo do objetivo de correr a maratona. Então, isso é pensar no objetivo. Eu olho para o objetivo, que é o resultado final, que seria eu conseguir correr a maratona. E ao pensar nesse resultado final, nessa forma grande, eu acabo me sabotando, porque hoje a minha realidade é de conseguir correr 1 km e 200 metros. Então, essa confusão entre tarefa e objetivo é o que nos confunde. Então, o que seria a tarefa? A tarefa seria eu pensar nos pequenos passos para chegar a esse resultado final. Então, a tarefa seria o que eu tenho que fazer para alcançar um fôlego, uma resistência física para conseguir correr os 21 km. Bom, eu tenho que conseguir correr 1,5 km. Se eu consigo correr 1,2 km, então eu vou ter que correr 1,5 km. Depois, eu vou ter que conseguir correr 2 km. Depois, 3 km, 4 km, 5 km. E assim eu vou dividindo em objetivos, em tarefas menores. Percebe? Então, muitas pessoas acabam gerando a procrastinação porque elas pensam nesse resultado final. E quando se pensa no resultado final, a resposta emocional ela é muito maior. O nível de emotividade vai lá para cima. Lembra que nós estamos trabalhando um conceito de procrastinação que visa diminuir a resposta de emotividade para você conseguir tolerar mais e assim você conseguir superar a tua procrastinação. Então, quando você pensa nesse resultado final, esse nível de emotividade, ele tende a aumentar, porque você olha para aquele resultado final e ao olhar para esse resultado final, portanto, você vê um monstro muito grande. Se o monstro é gigantesco, a tua resposta emocional é muito maior. Então existe essa confusão muito grande entre tarefa e objetivo. E essa confusão acaba nos confundindo. Confundindo dessa maneira, você vai ter essa tendência a procrastinar e a se sabotar. Então, quantas vezes você não procrastinou porque estava apegado ao objetivo? E eu já me sabotei várias vezes porque eu estava apegado simplesmente ao objetivo. Quantas vezes eu não iniciei a minha musculação? Cara, eu vou treinar agora. E o objetivo era, eu quero virar um bodybuilder. Mentira, nunca tive esse objetivo.
Mas eu tinha um objetivo. Ah, não, vou hipertrofiar. E aí eu focava no objetivo e, velho, cara, que chato. E eu acabava me sabotando, não continuava. E várias tarefas. Então, quantas vezes, seja sincero, esse exercício aqui parece bobagem, mas seja sincero, quantas vezes você não sabotou um objetivo teu, justamente porque você estava pensando no objetivo, no resultado final. Então, se você sabotou porque estava pensando no resultado final, a solução deve ser você conseguir dividir em tarefas menores, mesmo que pareçam ser bobinhas. E aqui, vou falar de um vício que a gente tem, que é o vício da soberba. Muitas vezes a gente é orgulhoso e acaba menosprezando essas tarefas menores. Ah, não, essa tarefa é bobinha aqui, então eu não vou fazer. Não seja orgulhoso, não seja soberbo. Porque quando você muda esse paradigma, então aí você consegue ir avançando. Você consegue ir mudando a tua mentalidade e superando a procrastinação. Então a soberba e o orgulho nesse sentido te atrapalham também. Que você acha que é bobagem. Ah, não, para eu conseguir correr uma maratona de 21 quilômetros, a primeira coisa que eu tenho que fazer é correr 200 metros. Ah, cara, isso é besteira, correr 200 metros é uma bobagem. Correr 200 metros não vai me ajudar nunca a chegar aos 21 km. Mas isso é de uma soberba gigantesca. Porque na verdade sim, você conseguir correr 200 metros é o que vai te ajudar a correr os 21 km. Se você olhar para um atleta de alta performance, você vai perceber que ele comemora quando ele melhora o mínimo possível o seu resultado. Então nós temos os velocistas, por exemplo. Então eles estão lá e correm 100 metros rasos, aquela prova clássica do atletismo. 100 metros rasos, que o Usain Bolt talvez seja o nome mais eminente na tua cabeça. Então um recorde, sei lá, abaixo de 9 segundos. Tá lá o velocista e ele tá lá, o atleta de alta performance, ele faz 10 segundos e 30 centésimos. E ele trabalha o ano todinho para baixar esses 30 centésimos. Então ele vai lá e começa a correr na casa dos 9 segundos e 99 centésimos. E aquilo ali é uma vitória gigantesca. Então ele está trabalhando ali, um avanço mínimo, pequeno, mas que no final das contas garante uma performance muito maior. Então o atleta de alto rendimento, ele jamais tem esse tipo de soberba de achar que um pequeno avanço, na verdade, o desqualifica e na verdade não vai ajudá-lo a chegar no resultado final. Então, por menores e por mais bobinhas que pareçam ser, você pode avançar e esse tipo de estratégia vai te ajudar ao vencer a tua procrastinação. Um livro que me ajudou muito, vou abrir aqui uma setinha, um livro que me ajudou muito nesse tipo de entendimento é o livrinho, me esqueci o autor agora, mas é um livrinho chamado Hábitos Atômicos. Todo mundo que quer cultivar hábito, lê lá, acho que é O Poder do Hábito, um negócio assim que é um verde assim desse tamanho, calhamaço, que eu também já li, mas um livro que é melhor e mais eficaz é o Hábitos Atômicos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e você lê e você vai conseguir compreender esses processos. Então, a atividade prática para você vai ser a seguinte: para cada objetivo menor que você tenha, divida pelo menos em 3 tarefas. Então, o objetivo menor você deve dividir pelo menos em 3 tarefas. Lembrando sempre dessa divisão entre objetivo e tarefa. Tá bom? Isso aqui deve ser claro para você. Vou te dar um exemplo pessoal. Então, algo que eu tenho que fazer que eu estou procrastinando já há 15 dias. Eu estou procrastinando voltar
com a minha lista de e-mails. Então eu tenho procrastinado isso. Porque para eu voltar com a minha lista de e-mails, eu tenho que fazer algumas coisas. E está tudo misturado na minha cabeça. Então deixa eu pensar aqui agora, nesse exato momento que eu estou gravando aqui o vídeo, em 3 tarefas menores. Então, para eu ativar novamente a minha lista de e-mails, eu vou ter que... deixa eu ver aqui uma tarefa. Eu vou ter que escrever um texto para eu ativar essa lista de e-mails novamente. Esse texto já está escrito. Então já é uma tarefa que já está vencida. Eu tenho que revisar o texto então. Então uma tarefa, revisar o texto. Ponto. Segundo ponto, eu tenho que fazer uma página de captura nova. Algo que seja mais eficiente. Então, é um segundo ponto. Eu tenho que fazer a página de captura nova. E o terceiro ponto, subir na plataforma. Só isso. Então, 3 tarefas menores. Dentro dessas 3 tarefas, eu posso dividir ainda em tarefas menores. Tá bom? Então, são coisas simples. Percebe? Então, é algo que eu estou procrastinando já há algum tempo. Agora, para um objetivo maior, você pode definir pelo menos 10 tarefas. Então, o objetivo maior, esse exemplo de correr uma maratona, isso daqui não é o meu objetivo específico, tá bom? Não é o meu objetivo específico. Então, eu tenho... Deixa eu ver aqui um outro objetivo maior para mim. Um objetivo maior atualmente que eu tenho é retomar... Eu gosto de jogar futebol, né? Eu gosto de jogar futebol, por mais que não pareça e tal, mas eu gosto de jogar futebol, né? Então, atualmente, que final do ano, todo final de ano, eu participo de um campeonato de futebol com os meus amigos do colégio. Então, a gente participa ali, tem um campeonato de ex-alunos e eu participo lá do time, junto com o time, junto com a galera e tudo mais. Quando eu era mais novo, adolescente, eu conseguia ter um desempenho melhor. Eu nunca fui um ótimo jogador, mas eu era um jogador regular ali, nota 7 mais ou menos. Só que atualmente eu sou um jogador nota 4 ali. Então eu quero melhorar, eu quero resgatar ali minimamente para eu ficar na média, porque o meu time é muito bom. A galera joga muito bem no meu time. Então eu quero ajudar mais o time, ajudando mais o time, então a gente tem mais chance ali de ser campeão. Então eu quero resgatar, eu quero melhorar o meu desempenho, melhorar o meu futebol. Então como é que eu tenho que fazer isso? Eu vou ter que dividir em algumas tarefas. Então eu tenho um objetivo maior, melhorar a minha habilidade, meu futebol, meu domínio, meu passe, essas coisas todas, resgatar isso. Então eu tenho que dividir ali em tarefas. Então a primeira dessas tarefas vai ser eu melhorar o meu condicionamento físico. Então já voltei a treinar para academia, eu tenho que fazer o meu fortalecimento muscular, eu tenho que melhorar o meu cardio respiratório, olha só, e aí eu tenho que trabalhar alguns treinos específicos. Eu tenho que trabalhar reflexo, eu tenho que trabalhar domínio de bola, eu tenho que trabalhar passe, eu tenho que trabalhar condução de bola e eu tenho que trabalhar alguns dribles específicos. Pronto. Então olha só, eu tenho tarefas específicas para esse objetivo maior, percebe? Então eu já estou na academia, eu tenho que ter mais intensidade no meu cardio respiratório, porque durante o jogo eu já estou entregando legal pelo menos a parte física. Só que a parte técnica eu vou ter que trabalhar. Então aí eu vou ter que comprar minha bola, já tenho meu circuitozinho, né? Vou treinar a condução, vou treinar o domínio, vou treinar o passe, vou treinar um repertório de dribles. Então tudo isso, então vou dividindo ali em tarefas menores e no conjunto vai ser o quê? Vai ser eu melhorar meu desempenho no futebol para ajudar mais o time. Não percebe? Então, se o objetivo ele for maior, você tem que definir pelo menos tarefas menores e você vai se concentrar nas tarefas em vez de se concentrar no objetivo menor. Então, esse tipo de paradigma é útil, por quê? Porque você vai começar a enxergar os passos em vez de pensar no resultado final. Você vai começar a entender os processos em vez de olhar o resultado final. Lembra, esquece a soberba, esquece o orgulho, defina os passos menores.
por mais bobos que pareçam ser. Você tem vontade de ir para a academia, eu tenho um objetivo de ir para a academia. Então, qual é o passo mais simples que você tem? Comprar minha roupa de treino. Qual é o passo mais simples que você tem? Arrumar a minha mochila de treino. Qual é o passo mais simples que você tem? Comprar um tênis. Qual é o passo mais simples que você tem? Deixar a roupa de treino organizada. Qual é o outro passo simples que você tem? Escolher uma academia que seja perto da minha casa ou que esteja dentro da minha logística. Não adianta escolher uma academia que está do outro lado da cidade, porque isso vai dificultar o meu passo, percebe? Então não seja soberbo, divida, por mais bobo, por mais simples que pareça. E 2, a tua mente será treinada para sair do objetivo e ir para a tarefa. Quando você começa a pensar nisso, quando tu muda de paradigma, então isso daí vai te ajudar para sempre em qualquer objetivo que você tende a procrastinar. Vai te ajudar para sempre. Isso daqui é uma mudança assim de mentalidade que te ajuda para sempre em qualquer objetivo que você tende a procrastinar. Então, espero que você tenha entendido que quando você olha para o resultado final, então a tua resposta de emotividade é muito maior. Mas quando você olha para as tarefas, por mais simples que sejam, você diminui a tua resposta emocional. Isso daqui que você deve guardar no teu coração. Diminuindo a resposta emocional, você vai ter uma tendência maior a realizar determinada tarefa. Então tentei fazer isso, já assisti vários vídeos sobre procrastinação, mas nunca deu certo e tudo mais. Eu não sei como alinhar de verdade essas estratégias, tenho muita dificuldade em relação a isso. Então, se você tem dificuldade, eu te convido a fazer uma sessão de psicoterapia. Manda uma mensagem no link aqui embaixo, só clicar, manda uma mensagem para o meu suporte online e agenda uma sessão de psicoterapia. Pode ser online ou pode ser presencial. E nós vamos ajudar a ajustar todo esse tipo de estratégia e entender melhor a tua resposta emocional que acaba fazendo você ter a estratégia da procrastinação e assim dessa maneira te gerar alguma dificuldade aí na sua vida. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like. Se você tiver alguma dúvida, coloca um comentário aqui embaixo. Se você conhece uma pessoa que procrastina também, compartilha esse vídeo com ela. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.